Que aqui está silencioso. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Quero agradecer ao Rui, ao Cláudio e ao Arthur. Muito obrigado a todos. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse artigo. Pois não, queridos amigos de estúdio, você de casa, vamos procurar interpretar, não é? Estudar em conjunto, a fim de chegarmos a uma melhor compreensão da doutrina espírita, nesse capítulo de número 27. Sexta pergunta: como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta: é que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Meus amigos, isso é uma dificuldade no espiritismo prático, desde o tempo de Kardec aos dias de hoje. A falta de perícia nossa, devido ao entusiasmo, quanto à aceitação de falsas doutrinas que vêm desses espíritos que são vaidosos e usam de sua inteligência parcial para quererem ensinar coisas cujo âmago realmente desconhece e tem apenas suas opiniões pessoais, seus sistemas. Em caso positivo, que tipo de conselho, né? Que tipo de meditação, reflexão nos falta para não sermos iludidos por semelhantes espíritos pseudo-sábios? Quem começa? A questão vai ser sempre. A questão vai ser sempre atual quando se lida com os espíritos, assim como se lida com pessoas, né? Você vai ter sempre. A gente ainda está naquela. A maioria das pessoas, e a gente mesmo, às vezes cai naquela questão de só porque é um espírito, ele deve saber tudo. Ele deve já ser senhor de todas as questões aí. E a gente sabe que não é. Tá? Você lida com pessoas, pelo menos no nível nosso aqui, você lida com pessoas absolutamente normais e com todas as dificuldades dos encarnados. A questão, acho que vai ser sempre o tal do estudo constante e a vigilância. A gente tem um costume de brincar aqui, no bom sentido, a brincadeira, de se vigiar, porque você começa a fazer o estudo ou as reuniões e de repente você acaba escutando um espírito ali, você, como é que vamos dizer assim, às vezes você até se maravilha de ver a espontaneidade, de ver poxa, estou falando por nós aqui, pelo grupo pequeno da gente aqui, são pessoas comuns, tem até pessoas formadas e tal, mas pessoas comuns. Então, de repente, vem uma mensagem rebuscada, vem bem articulada e tal. No primeiro momento, é quase que natural que todos fiquem surpresos e afoitos com aquilo, né? Aí depois você vai, como você vai estar sempre mantendo a atenção, e a gente tem o hábito acho que é um hábito muito pouco utilizado no meio aí, de questionar os espíritos. Tá? E não questionar para que eles nos comprovem, etc. e tal. Mas eu quero saber, eu não estou entendendo isso, não está no meu alcance. Muitas vezes os próprios espíritos falam, olha, eu não sei explicar, eu sei comentar sobre isso. É o que eu penso, não estou dizendo que é verdade. Então, aí você já tem uma premissa melhor para lidar com isso. A gente sabe que a maioria aí, o modelo, e eu falo isso porque eu participei desse modelo muito tempo, é aquele negócio de você chegar, ouvir o espírito e sair.
nem se discute. E na próxima reunião, vai ouvir outro espírito ou vai ouvir outra mensagem, vai sair e vai embora. Uma das coisas que a gente está tentando resgatar é aquela mensagem de Kardec sobre o que fazer quando não há médiuns na reunião. Poxa, pega as mensagens, eu tenho um caminhão de mensagens aqui escritas, ou algumas coisas gravadas, vamos dar uma reolhada, uma repaginada naquilo, e a gente não fazia isso. E quando vê, a gente está levando as reuniões se tornam habituais e você vai passando por cima disso. Tá? E aí é fácil cair nisso. E o espírito, a maioria dos espíritos, eu posso dizer por experiência própria, é como nós, ele está falando daquilo que ele sabe, daquilo que ele acredita. O grande problema, a gente está vendo aí, quando as pessoas nos apresentam as literaturas aí extra-doutrina, como se fosse o suprassumo da descoberta, como se fosse uma verdade maior e absoluta, a gente começou a parar para pensar, mas peraí, tem bastante coisa interessante aqui, tem coisas aqui que não dá nem para compreender, mas dali um mês, 5 meses, 1 ano, vem outra coisa, e o pessoal não se dá conta. A gente começou a reparar nisso. Tudo bem, eu vou ler um livro que lançaram, vou ler uma ideia de um espírito aí, mas vou me manter ali na basinha doutrinária, no fundamento doutrinário ali, e lá na frente você vê que aquilo lá já foi substituído, deixou de ser verdade, deixou de ser importante, deixou de ser novidade, então é por aí. Interessante a observação do Cláudio, que vai ao encontro dessa parte final, né? Tal qual entre vós, nos advertindo, nos alertando que no próprio movimento espírita, também entre os encarnados, pode haver aquelas pessoas que se acham, né, acima, até mesmo, né, da qualidade da doutrina espírita, da envergadura de Kardec e dos demais, com condição de atualizar e criticar amplamente todo o corpo doutrinário, né, como coisas incompletas, coisas desatualizadas, por aí vai. Tem muito disso, não é, meus amigos? Sem dúvida. Infelizmente, o personalismo e uma certa presunção tomam, por vezes, conta de um indivíduo ou mesmo de um grupo de indivíduos que seguem, por vezes, determinado conjunto de ideias e quando veem que o espiritismo não abraça ou não aborda da mesma maneira, acabam querendo trazer esse corpo de ideias para o espiritismo, querendo interpretar o espiritismo em função desse corpo de ideias que se afeiçoam. Ou então também são indivíduos que têm suas doutrinas, né, como os próprios espíritos, são até, como diz ali, desenvolvidos em inteligência, se expressam bem, né, passam essa ideia aí de que são conhecedores, mas ainda estão apegados a conceitos bastante particulares sobre os mais variados assuntos e acabam fazendo essas propostas absurdas de atualização doutrinária, que Kardec está ultrapassado e outras coisas mais. E é uma pena que isso ocorra, né? Isso vem causando uma série de ruídos dentro do movimento espírita e isso realmente não é nada bom. Isso aí é o caso do pseudo-sábio, né? Da categoria do pseudo-sábio, né? Ele tem seus próprios sistemas, suas próprias doutrinas, né? E por orgulho ele toma por verdade, né? Quer impor, né? Mistura verdades com as utopias e embora pareça ter uma inteligência desenvolvida, tem ideias erradas e fascina o médium, né? Então tem que ter cuidado com esses espíritos que são bastante se mascaram bastante, né?
Uma observação, eu não sei se os amigos vão concordar. O Eric tocou aí, vocês tocaram também nessa questão. Até pouco tempo atrás, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um movimento aí, com algumas ideias, mas essas ideias vinham de médiums, e vinham via espiritualidade através de médiums conhecidos. O médium escrevia um livro, escrevia um tratado, trilogias, famosas trilogias do meio aí e tal. Então, era visível que você tinha um espírito ali, provavelmente nessa questão aí, desenvolvido em inteligência e querendo impor as suas ideias, que a gente vê, às vezes, claramente que são estapafúrdias. E o pessoal abarca nisso. Agora, me parece estar havendo um fenômeno um pouco diferente e talvez até um pouco mais perigoso. Você não tem essas questões vindas através de, entre aspas, médiuns reconhecidos e conhecidos. Vem vindo através de dirigentes de grupos ou de dirigentes de casas ou de associações, ou até muito acontecendo isso na internet aí, que não são propriamente dito médiuns. Então, ele não tem aquele escopo de falar, olha, eu estou escrevendo sobre a inspiração de um espírito aqui. E está com essas ideias aí, principalmente de rever a doutrina, de rever os escritos. E a gente está começando a identificar uma questão muito clara no meio agora. O vendaval, a tempestade que fazem quando encontram uma vírgula fora do lugar. Eu não sei, pelo menos é isso que a gente está começando a identificar agora. Então, você não tem ali um espírito, entre aspas, passando a sua ideia, a sua concepção de espiritualidade ou de vida, etc. E tal. Você tem um encarnado que, com certeza, deve ter os seus companheiros à volta ali, já que aí entramos naquela questão que todo mundo é médium, aí acho que precisa rever isso aí, tá? E, de repente, os caras estão com essas ideias aí e tocam essas ideias aí a ferro e fogo. Eu estou achando muito estranho. A gente vê discussões aí nos grupos ditos espíritas, por que Kardec não pôs a vírgula antes dessa palavra, por que pôs depois da outra? Tá começando a ficar um negócio muito estranho. Muito bem. Então, é algo muito natural que encontramos nas nossas relações sociais e que necessitamos de compreender que se estende, que se aplica aos seres em geral, inclusive os que estão desencarnados. Mais uma vez, orientando pela doutrina espírita a não se acreditar cegamente em tudo que digam os espíritos, para que façamos uma análise, comparando com o conhecimento já sedimentado doutrinariamente espírita, bem como aquele conhecimento igualmente cientificamente alicerçado, para não acreditarmos em falsos sistemas, em ideias que, por serem castelos de areia sugeridos por espíritos pseudo-sábios, amanhã vão, se divulgados prematuramente, ridicularizar o espiritismo. Eles caem e, ao caírem, pela falta de lógica, pela falta de coerência com a evidência, com os fatos, os detratores vão dizer: está vendo como esta doutrina espírita não tem base, não tem consistência? E, neste momento, deveremos, então, estar tranquilos, desde que tenhamos feito a devida diferença. Uma coisa é o ensino coletivo dos espíritos, criteriosa e metodicamente selecionados por Kardec, à sua época, formando o corpo doutrinário, e ainda hoje podendo ser reproduzido e até mesmo desenvolvido, mas
diferenciadamente daquilo que constitui mera opinião pessoal, mais ou menos exata ou inconsistente de um espírito. Pode até aparentar inteligência, mas pode incorrer em sério engano teórico. Sétima questão. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus? Resposta. O que isto ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente expiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois carecem de raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Por que haveríeis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde elas procedem. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador: as relações do mundo invisível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que estariam, assim, perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida que faz o seu tormento. É dar um alimento ao seu egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Assina o Espírito de Verdade. Sabemos, o Guia Espiritual de Allan Kardec. Queridos amigos, observem que aqui neste trecho, mais uma vez, há ênfase com relação ao que devemos examinar no discurso, no ditado, na linguagem dos espíritos que aparentam serem inteligentes e desejam passar doutrinas, passar ensinamentos prontos aos encarnados. Temos que verificar minuciosamente as contradições, examinar parágrafo por parágrafo, ditado com ditado, numa série de comunicações, para perceber que, num trecho ou outro, ainda que de forma sutil, haverá o sinal evidente da ignorância, da má intenção ou de uma contradição teórica indigna de espíritos de sabedoria, que realmente não se contradizem. Podem até, tendo em vista a cultura daqueles a quem se dirigem, incluir na sua linguagem palavras, conceitos conhecidos para melhor comunicarem, mas jamais vão entrar em contradição, que é coisa de espírito realmente pseudo-sábio, né? Aparenta inteligência, mas na verdade fala muita coisa sem pensar, que não é verdade e que demonstra a falta de racionalidade, de consistência lógica no exame mais aprofundado.
Antes de passar a palavra, gostaria também de chamar a atenção quanto a essa reprovação do espírito de verdade com relação a esses espíritos que buscam monopólio do intercâmbio com o mundo espiritual. Esses espíritos, vejam bem, podem agir assim, apelando para uma venerável identidade, mas também podem fazê-lo de maneira alternativa. E uma dessas maneiras alternativas nós sempre frisamos aqui. Aqueles espíritos que dizem ao grupo para não evocar espíritos conhecidos e familiares. Esses espíritos, assim, né, contra-recomendando a evocação, eles querem ser como se diz, o porteiro da sessão mediúnica, né? Só fala quem passa por ele. Então, a conclusão, se eu não falho na minha interpretação extensiva, é de colocar estes também como espíritos que querem dominar, espíritos pseudo-sábios, que evitam outro tipo de fonte na sessão prática, a comunicação de outros espíritos mais elevados, dos guias, dos membros de grupo, para dominarem, para serem, então, aqueles que passarão a sua falsa doutrina para fazer súditos, né? Pessoas que obedeçam cegamente à sua vontade. Duas coisas aí que chamam a atenção e tem chamado cada vez mais. E é interessante que Kardec fala aí que, quer dizer, o infeliz que ousa tomar o nome de Deus, tá? Que não é nem para dar muita atenção. E o que nós temos hoje de, entre aspas, médiuns sensitivos aparecendo em TVs e internet, dizendo que recebeu uma mensagem de Deus. E é interessante que toda mensagem recebida de Deus é só sobre tragédias. E as pessoas não se dão conta, gente. Não, Deus me disse, eu tive uma visão que Deus me passou, que a coisa vai ficar feia. Mas que raio de Deus? Então, e o pessoal hoje está atrás disso como se fosse o suprassumo da coisa. A questão da invocação e desses espíritos que recomendam a não invocação é um tiro no pé tão bem dado que é interessante assim, a própria comunicação espontânea prova que esses espíritos estão errados. Eu tenho uma pequena reunião, e nessa reunião tem a liberdade de um espírito, vamos pôr assim, transeunte, que está passando ali na rua, e a reunião chama a atenção, ou algum assunto da reunião chama a atenção, e ele vem e se comunica naturalmente. E isso já é uma contradição a qualquer espírito que venha nessa reunião dizer que eu não posso fazer a evocação. Já que se vê claramente que os espíritos são absolutamente livres. Se eu sou livre para me comunicar espontaneamente, que dirá então se eu sou chamado, se eu sou desejado na reunião? Então, a gente andou discutindo aqui uma época essa questão. A gente tem alguns trabalhos que nós chamamos de mediunidade livre. Uma que você está sempre aprimorando o sentido dos médiuns. E a espontaneidade abre uma janela boa para isso. Agora, você pega esse médium aí e vamos fazer um trabalho de evocação, você vê se a mediunidade dele está afinada ou não. Se ele está preparado ou não para trabalhar com essas questões. Então, a gente tem usado, como Kardec disse lá, as duas condições o mais racionalmente possível. Eu não vou repelir um espírito que se comunica espontaneamente e vou dar um espaço para ele ali para ver qual é a função dele estar ali, qual é a linguagem desse espírito. Agora, o cara chegar na reunião, envolver um médium e dizer assim que nós não podemos evocar, esse a gente parabeniza ele,
pede para ele voltar em outra ocasião, como se fosse esses que vêm aí e dizem que vão dar uma mensagem em nome de Deus, ou que são Deus dando mensagem. A coisa é tão óbvia que a gente fica se perguntando como é que o pessoal ainda vai atrás disso, ainda cai nisso, né? Aí a questão da... A gente já teve... por um triz para ser enganado, já foi enganado muitas vezes, mas não dá para cair mais nessas questões tão simples assim, que a doutrina esclarece de uma forma, e aí você vê grupos inteiros, você vê pessoas com um cabedal de conhecimento e de experiência e, de repente, resvala. Volto a insistir no que disse lá atrás para outra pergunta. Se não manter a atenção e se deixar a coisa ficar no trivial, ficar no costume, ficar naquela disciplina tola que você tem que ser assim e assado, você fatalmente vai cair numa dessa daí. Oi, amigos, estamos com uma interferência aqui do... O som do Arthur está acelerado, não está? É ele que está falando? É verdade. Tá com aceleração. Bom, vamos dar um tempinho aí para o Arthur tentar resolver. Arthur, não estamos conseguindo realmente, a tua voz está acelerada. Passar para o Eric. Tem alguma observação, Eric? Não, é só reforçar o que foi dito, né? Da importância da evocação, a importância de se evocar, né? E não ouvir esses espíritos que dizem, né? Que não se deve evocar os da guarda, o espírito protetor, os espíritos familiares, porque são espíritos realmente fascinadores que querem afastar você de uma influência boa, né? Só colocar a influência deles. Continua, Arthur. Tem alguma coisa engatada aí, não sei. Tenta sair e entrar de novo. Enquanto o Arthur faz isso, vamos ler a oitava pergunta. Aí ele sai e entra de novo para ver se o áudio dele normaliza. Oitava. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Resposta. E aqui, apenas para frisar que na época de Kardec, de fato, havia duas correntes, e um grupo de espíritos afirmava a reencarnação, enquanto o outro negava. Então, a resposta para essa inquietação. Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. Nada vem além do círculo das suas percepções e não se preocupam com o saberem de onde vêm, nem para onde vão, e, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação é, para eles, uma necessidade em que não pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Tem isso como um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos como andares. Alguns mesmo vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores, da dos eleitos. Nona.
concebemos que os espíritos... É engraçado como ele fala aí da Cidade das Flores, né? Parece bem a descrição de uma colônia, né? Só que Kardec ele fala que não é real, né? Que é alegórico, que é uma fantasia. É bem interessante isso, né? Realmente realmente uma alegoria, né? Será que meu áudio voltou? Agora sim, Arthur. Ah, sim, perfeito. Bem, só queria comentar da questão anterior, né? Quando me fez lembrar da tese, né? Da igreja, onde para eles só Jesus pôde se comunicar depois da sua morte, né? E é isso que Kardec parece dizer quando ele fala das contradições, né? Porque à medida que quando é para combater, por exemplo, os fenômenos mediúnicos, a igreja diz que isso não existe, que é coisa do diabo, mas ao mesmo tempo aceita a própria comunicação de Jesus e dos próprios santos, né? Dos santos da igreja, da própria igreja, que volta e meia, né, aparecem aí, pelo menos se supõe que apareçam, a própria Maria, né, nas suas várias concepções. Então, é realmente algo para que eles possam dominar justamente essa questão mesmo do fenômeno, como se o fenômeno verdadeiro só viesse através das pessoas que são católicas, digamos assim. Né? Era bem o que dizia o tão conhecido Padre Quevedo. Ele dizia que os milagres, que as aparições só eram verdadeiras quando estivessem dentro de um ambiente católico. Então, isso realmente é algo completamente sem sentido, né? Porque nós sabemos que é um fenômeno natural que não está circunscrito a essa ou aquela religião, e todo e qualquer espírito, a princípio, pode se comunicar, desde que tenha e reúna condições para isso. E falando dessa questão que a gente está lendo agora, é bem interessante, né? Que diz por que os espíritos nem sempre ensinam a mesma coisa, né? E é até o que a gente estudou na aula passada, que às vezes o público é diferente, né? Então o espírito tem que ensinar coisas diferentes. Então, Kardec fala, nos Estados Unidos, por conta dos preconceitos de raça, ainda não podia ensinar reencarnação. Na França ensinou, né? Até Kardec usa o exemplo do islâmico, né? Um espírito não diria um islâmico que Maomé é um farsante. Então, o espírito se adapta à cultura, né? Às vezes a contradição está mais na linguagem do que no conteúdo em si, né? Exato. Ele evita chocar certos assuntos que são objeto de preconceito bem arraigado, né, para evitar que as pessoas deixem de receber uma parte valiosa da revelação da verdade para seu progresso em nome desses preconceitos. Então, os espíritos vão evitar, vão falar as coisas só sob o ponto de vista mais utilitário, utilitarista, evitando esbarrar com esses choques. Boa, mas isso é ressalva. Ressalva aquilo que vamos identificar como uma contradição patente que denuncia a origem inferior da ideia, então, tecida. Nona, concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Resposta: passa-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreenderdes.
Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas, quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade uma luz muito viva e muito subitânea ofusca, não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois pareceria monstruosa ao que é senhor a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente. Não era melhor tornar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Ó homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabeis que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim, que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim será, que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro, o espírito de verdade. Questão tempo. Aí nós estamos falando aí talvez de 160, 150, 170 anos atrás. Quando se conversa com o espírito, principalmente de religiosos numa reunião, você conversa geralmente com espíritos com a inteligência muito acima da média, né? Para ser um religioso realmente, você tem que ter conhecimento, e você tem, como religioso, a oportunidade de esclarecimento acima da média. E é uma das coisas mais difíceis de se conversar com esses espíritos, é o tema da reencarnação. Né? Se mantém ainda religiosos, mesmo tendo que admitir que essa questão, por exemplo, de que a vida continua, não tem mais como eles refutar, tá? Mas quando se toca ou se está estudando numa reunião a questão da reencarnação, alguns desses espíritos se manifestam, mas totalmente contrários e refratários à ideia. Então é preciso um diálogo, se é preciso um diálogo hoje ainda com esses espíritos, imagina você colocar, como o próprio Kardec e o Espírito de Verdade esclarece aí, você colocar um tema tão sensível desse num país ou numa cultura que é absolutamente contra isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos. A doutrina não tinha como prosperar lá, porque você dizer para um americano, por exemplo, que ele poderia vir a reencarnar num pele vermelha, ou um pele vermelha poderia reencarnar num branco,
Nossa vida! A gente já leu algumas coisas sobre isso, da questão daquele espírito que se comunica pela LBV, aí, Silver Beach, né, que é o patrono espiritual da LBV, que é um índio, né? Ele diz que vieram para cá, a espiritualidade veio para cá, porque em outros locais aí o tema não é bem-vindo até hoje, né? O que dirá na época de Kardec, né? Mas é isso aí, tá? E não tem como, o espírito continua espírito, ele continua com as suas ideias. A gente tem conversado muito com espíritos nessa condição aí, tem total compreensão do seu desencarne, tem total compreensão da vida de espírito, mas admitir que a questão espírita, o fundamento espírita, que é a reencarnação, é muito difícil para eles. Não é que eles são contra, não, eles não conseguem encaixar isso com toda a cultura que trazem, com a bagagem que trazem das religiões e da sociedade com que frequentaram. Algumas vezes nós vimos palestrantes, nós vimos oradores em centros espíritas fazerem desse tema um cavalo de batalha que a gente sabe que aquele cavalo não vai galopar, ele vai ficar parado ali no lugar. A própria pessoa que está falando não tem condições de entender isso. Então, nós estamos ainda nessas condições aí. Realmente... Som aí, tá bom, pessoal? Perfeito. Ah, tá, beleza. Não, fazer um comentário aqui brevemente em relação a isso mesmo, né? De que os espíritos realmente vão só aos poucos atacando as grandes questões e quando se comunicam para grupos específicos, eles sabem mais ou menos até onde podem ir. Mas é claro que o ensino geral, quando se põe a ser um ensino geral, quando eles assim se colocam, aí realmente eles já falam sem limitações, né? Eles já, como aconteceu a Kardec, né? Quer dizer, no caráter, aí que temos aí o caráter de revelação mesmo do espiritismo, enquanto que para grupos menores os espíritos vão mais ou menos se controlando ali para não atacar certos preconceitos e até mesmo vendo as limitações do grupo. Então, eu acredito que com o passar do tempo, com as comunidades, né, as sociedades, as populações se instruindo cada vez mais, com o auxílio da ciência, que pouco a pouco vai confirmando os princípios do espiritismo, essas desinteligências, essas discordâncias, essas dissidências, como está dizendo ali no final, vão realmente se tornando menos profundas, né? E a verdade vai se aclarar realmente. Agora, o que se tem, infelizmente, é uma noção, né, errônea que se vem espalhando por aí de que tudo dentro de alguns anos vai se resolver. É só ser um pouquinho realista para a gente ver que esse processo que o Espírito da Verdade está falando aí é algo que vai se estender por centenas e centenas de anos. Temos ainda esses princípios, embora cresçam, eles ainda não atingiram todos os cantos do planeta. Temos o mundo muçulmano, a religião islâmica é a que mais cresce no mundo e eles são completamente avessos, por exemplo, à maioria dos princípios do espiritismo. Né? Tem preconceitos arraigados de milhares de anos e não parecem que vão se libertar deles, né? Sem contar os problemas das religiões dogmáticas cristãs, que também estão aferradas a certos princípios, a certas ideias há muito tempo. Então, isso não vai ocorrer de uma hora para outra. Quem está achando aí, se iludindo com esse papo de transição planetária, que é meramente uma repetição
né, da ideia de uma transformação abrupta da humanidade, que já vem, essa conversa já vem se arrastando há também muitas centenas de anos, com várias pessoas aí fazendo suas previsões, e em momento nenhum elas se mostraram verdadeiras, né? Claro que nós sabemos que o nosso mundo, que a lei do progresso fará com que o nosso mundo melhore, mas não vai ser em poucos anos, como se propaga por aí, 2057, intervenção de ET no planeta, são todas bobagens que realmente de quem quer vender uma ilusão para captar aí alguma coisa que captar uma popularidade, algo parecido que daqui a alguns anos vai se esboroar, porque essas coisas não vão se confirmar. Exatamente, né? O próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, nas perguntas expostas aos espíritos, ele diz, né, que os espíritos superiores não determinam datas, né? Não precisam datas, eles podem pressentir, né, falar um dia vai melhorar, mas não determinar, vai melhorar em 2050, 2100, não dá para saber, né? E o próprio Jesus diz, né, ninguém sabe, só o Pai sabe o dia e a hora, ele falou, né? Então não dá para falar. Enfim, o Rui teve que sair, né? Então a gente pode continuar na semana que vem o resto. E você tem mais uma colocação a fazer? Não, só reforçar essa questão aí, a gente que trabalha com a parte prática da doutrina, no comum, vamos dizer assim, você conversa com espíritos de todas as classes, de todas as situações, é o que o Arthur falou ali. Essa coisa de data, e a doutrina é bem clara quanto a isso, é um negócio tão bobo, porque os preconceitos de raça, de nacionalidade, de cor, de religiosidade, continuam no mundo espiritual. Você conversa com um espírito de tal religião, ele ainda está aferrado àquela fé dele, não sei quantas encarnações, e nas próximas encarnações, sabe quando esse espírito conseguir uma reencarnação, ele ainda vai ter que lutar contra esses preconceitos ainda da vida passada. Então, o conceito de mudança planetária é absolutamente correto, mas o pessoal viaja na maionese com esse negócio de data aí. É séculos, talvez milênios à frente aí, né? Não é assim não, tá? E para a parte espiritual, os espíritos estão cansando de falar para a gente, o tempo do espírito é diferente, o tempo do universo é diferente, e nós aqui ainda achando que nós somos a última bolacha do pacote. Esse é que é o grande problema, né? Excelente. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Quero agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui, né? E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço.